E aí, pessoal, vamos ver aqueles exercícios de lógica que eu passei, fazer a resolução deles. Esses três primeiros exercícios, que são de alternativa, são exercícios da FATEC, das provas da FATEC. Eu não sei de quais provas são, mas são depois das questões multidisciplinares, você tem questões de raciocínio lógico. Para curso de informática, elas têm peso 2. Então, para quem estiver pensando em fazer um ADS aí, uma análise de sistemas, é bom estudar essa parte de raciocínio lógico. Aqui ele fala para você comparar quatro letras com essas palavras aqui, e de acordo com as informações, concluir que a palavra é uma dessas cores. Para resolver questões desse tipo, a gente observa primeiro essa afirmação, que, por exemplo, essa palavra bife não tem letras em comum. Então as letras B, I, F e E não estão na nossa palavra. Então já posso cortar o F, o E e o I aqui da próxima, né? Ele diz, tem uma única letra em comum com ela, mas que não está na mesma posição. Então a gente já sabe que o A faz parte das palavras. Esse negócio de posição é assim, você tem quatro posições, uma palavra de quatro letras. A gente já sabe que o A não está nessa posição, porque não está na mesma posição. Então o A ou está na primeira, ou segunda, ou terceira. Vamos ver a próxima alternativa. Aqui eu já posso cortar o F e o E, né? Eu tenho duas letras que não descartei ainda. Mas ele diz, tem uma única letra em comum com ela, mas que não está na mesma posição. Eu não posso afirmar nada ainda. Aqui, vamos cortar do mesmo jeito. Eu tenho a letra A, que já está dentro, e vamos ver. Tem exatamente duas letras em comum. Se tem exatamente duas letras em comum, o O está certo. E essas duas estão nas mesmas posições na palavra procurada. Então a gente já sabe que a letra A está na segunda posição e a letra O está na última posição. Nessa daqui, tem duas letras em comum com ela e essas duas estão nas mesmas posições. O E não pode ser e o A já está certo, né? Então, tem exatamente duas letras em comum e essas duas estão nas mesmas posições na palavra procurada. Aqui, o O já está certo e tem uma única letra. Então o M a gente já podia cortar, né? Então o M corta, então o A e o T estão certos. E essas duas estão nas posições. Então o A está na segunda e o T está na terceira. Vamos ver a última. O A já está certo. O M está errado, né? O E está errado. Então o P tem exatamente duas letras em comum, uma na mesma posição e outra não. O A já está na segunda, então o A não está na última posição, então o P está na mesma posição. A palavra é pato. Pato é uma ave, né? Resposta certa é a letra A. Beleza? Nessa daqui, eles dão 8 pessoas, 4 mulheres e 4 homens, diversas em uma festa, ele dá as condições e ele fala que a mulher de Fernando está dançando com o marido de Raquel e esse pessoal aqui está sentado conversando. Tenta imaginar a situação. Você tem aqui a mulher do Fernando e o marido da Raquel dançando. Você tem 5 pessoas conversando. E aqui você tem 8, então tem uma pessoa que está por fora. 2 com 3, com 5, 8 pessoas. Vamos analisar. Aqui, nessas pessoas, estão o Fernando, o Antônio e o Paulo. 3 homens. E a gente sabe que o marido da Raquel está dançando. Então o marido da Raquel é o Gustavo. Só pode, porque os outros 3 homens já estão sentados ali. Então o Gustavo é o marido da Raquel. Se o Gustavo é o marido da Raquel, a Carolina não é a Raquel não é esposa do Antônio. Então a Raquel não pode ser. Aqui, do mesmo modo, a Carolina e a Rita estão sentados conversando. A Raquel não é a mulher de Fernando. Então, se a Raquel não está sentada e não é a mulher de Fernando, a Raquel está aqui fora. A Raquel está excluída. Quem sobrou foi a Júlia. Então, a Júlia é a mulher de Fernando. Aqui. Júlia. Então, se a Júlia é a mulher de Fernando, ela não é a mulher do Antônio. Então, a Júlia não pode ser. Aqui, o Fernando já sabemos que é a mulher dele. E
o Gustavo também. Então sobrou o Antônio e o Paulo. Mas a gente sabe que a Carolina não é a esposa do Paulo. Se a Carolina não é a esposa do Paulo, só resta ela ser a esposa do Antônio, que é o que a gente quer. Então a Carolina é a esposa do Antônio. E a Rita seria a mulher do Paulo. Beleza? Deu para entender? Vamos lá. Aqui ele fala de 3 amigos, Fábio, Mário e Thiago, que eles fazem na FATEC alimentos, logística e soldagem. Não necessariamente nessa ordem. Aí ele dá as opções, ele dá as condições e ele pergunta que curso Fábio, Mário e Thiago são respectivamente, ele dá aqui. Então vamos ver as condições. Ou é Fábio que estuda logística, ou é Mário que estuda logística. Se ou Fábio ou Mário estuda logística, então o Thiago não estuda logística, porque é ou um ou outro. O Thiago não está nessa condição aqui. Então o Thiago não estuda logística. Então essa opção aqui, por eliminação, não pode ser, porque o Thiago não estuda logística, essa daqui também não. Ou é Thiago que estuda soldagem, ou é Mário que estuda soldagem, do mesmo modo. Então Fábio não estuda soldagem. A gente já eliminou essa daqui. Ou é Mário que estuda alimentos, ou Thiago estuda alimentos. Então o Fábio também não estuda alimentos. Então ele não pode estudar alimentos. A gente elimina a alternativa A. A gente já sabe então que o Fábio ele estuda logística. Porque as duas opções que sobraram tem logística para o Fábio. Então Fábio estuda logística. Sobraram alimentos e soldagem para o Thiago e para o Mário. Ou é Fábio que estuda soldagem, ou é Thiago que estuda alimentos. O Fábio ele não estuda soldagem, o Fábio estuda logística. Então isso daqui está errado. Se o Fábio não estuda soldagem, porque ou ele estuda soldagem ou o Thiago estuda alimentos. Se ele não estuda soldagem, o Thiago estuda alimentos. Então o Thiago estuda alimentos, não estuda soldagem. Então a resposta certa é a letra D. Beleza? Esse daqui é, para confessar, é desafio de Facebook, esse e o outro, mas eles têm bastante a ver com aquele exercício do pato e é um exercício bem legal, né? Vamos primeiro na parte que nada está correto. Nem o 7, nem o 3, nem o 8. Então o 8 está errado, o 7 e o 8 estão errados. Um número correto no lugar certo. Pode ser tanto 2 quanto 9. Vamos ver a próxima. Um número correto, mas no lugar errado. Aqui a gente já tem uma contradição. O 2, ele está correto, mas está no lugar certo, ou o 2 está correto, mas está no lugar errado? Então não pode ser o 2. Ele tem que estar ou no lugar certo ou tem que estar no lugar errado. Ele não pode estar na primeira posição, certo e errado ao mesmo tempo. Então aqui a gente sabe que o 9 está certo e no lugar certo. Então o 9 ele está na terceira posição. Enquanto o 1 e o 5 a gente não sabe quem está lá. Dois números corretos, mas no lugar errado. O 9 a gente já sabe que está correto e está no lugar errado, porque está na terceira posição, está na primeira. E o 2 está errado. Então o 4 está correto e está no lugar errado. O 4 não pode ir na última posição, então só resta o 4 ir para a primeira posição. Falta saber a posição do meio. O 4 está correto, mas no lugar errado. Então beleza, ele não pode estar nem no meio nem na última, então ele está na primeira. Beleza, né? Então falta saber o 1 e o 5. Ou o 5, né? O 1 ele não pode ser, porque se o 1 tá correto, mas no lugar errado, ou ele tem que estar na primeira ou tem que estar na última. Então não pode ser 1, tem que ser o 5. Porque se o 5 está no lugar errado, ele pode não estar na terceira, mas estar na segunda. Então a resposta certa é 4, 5, 9. Tá bom? Para terminar, esse daqui estava em inglês, mas eu tenho certeza que vocês conseguem ler, né? Um dígito está certo, mas no lugar errado. Bom, vamos ver primeiro todos os dígitos errados, né? O 9 está errado, o 0 está errado, o 2 está errado. Então o 2 e o 9 está errado, o 4 está certo no lugar errado. Onde ele está a gente não sabe. Um dígito está certo e está no lugar certo. A gente não sabe qual é, não tem nenhuma condição aqui. Dois dígitos estão certos, mas ambos estão no lugar errado. O 4 ele está certo. Concorda? O 4 está certo. Mas ambos estão no lugar errado. Então, se o 4 está certo, ou 5 ou 1 está certo. Mas olha aqui, se ou 5 ou 1 estão certos, o 6 não pode estar certo, porque só tem um dígito certo. Não pode ser. Se o 6 estiver certo, o 5 e o 1 estão errados, mas um desses dois está certo. Então o 6 já descarta. E a gente sabe que o 4 não está na primeira posição. Um dígito está certo, mas está no lugar errado. O 4 está certo. Se o 4 está certo, está no lugar errado e o 8 e o 3 estão errados também. Então, se ele não está na primeira, não está na terceira, na segunda, o 4 tem que estar na terceira.
Legal? Se o 4 tem que estar na terceira aqui, o 1 ele não pode estar na terceira. Então o 5 tem que estar na primeira. Então é 5 aqui. Aqui no meio a gente não sabe, e 1 a gente descarta. O 5 está certo e o 5 está certo. Aqui, quando vocês responderam, vocês ficaram confusos, vocês colocaram o 8, né? O 8 ele já não podia ser, porque se o 4 está certo, o 8 está errado. Então não pode ter 8 e 4 na mesma senha. Mas vamos contar. O 0 está descartado. O 1 está descartado. O 2 está descartado. O 3 está descartado. O 4 e o 5 estão certos. O 6 está descartado. O 7 não aparece. O 8 está descartado. E o 9 está descartado. Então a única possibilidade de dígito para colocar aqui que não seja o 4 e 5 é o 7. Então a resposta é 574, porque esse é o único dígito que restou que já não foi descartado. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado, viu?